Olá a todos, colegas, promotores de justiça e demais interessados na proteção da infância e juventude. Preparei uma aula aqui para os senhores e senhoras sobre o que teve de novidade em matéria de precedentes e legislação na área da infância. Mas como a aula ficou muito grande, né? Porque teve muita novidade. Eu dividi para vocês nos seguintes temas. Eu não consegui colocar no slide isso, mas são os seguintes temas: vida e integridade física, tema 1, né? Elevação ao status de crimes hediondos, recrudescimento dos crimes em meio digital, atenção aos responsáveis por crianças e adolescentes, proteção aos direitos sexuais, direito ao lazer, licença paternidade, direito à integração e convivência familiar, saúde e políticas públicas. Então, é isso. Se você está interessado, assista essa aula em vários takes. É tudo gratuito. Beleza? Então vamos começar vida e integridade física. Deixa eu já me puxar aqui. A primeira coisa que é interessante foi essa lei. Vocês vão ver que eu vou comentar várias vezes essa lei em vários blocos, porque essa lei trouxe muitas modificações. É a Lei 14.811 de 2024, que traz medidas de proteção à criança e adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais. A matéria a respeito do bullying, né? Então, a primeira coisa que eu trago para vocês é que essa lei proporcionou uma causa de aumento no crime de homicídio. Que causa de aumento é essa? Quando a pena do homicídio, quando o crime de homicídio for feito contra menor de 14 anos, a pena é aumentada em 2/3 se for praticada em instituição de educação básica, pública ou privada. Lembrando, colegas, que educação básica é até o ensino médio. Até o ensino médio. Então, foi uma primeira modificação dessa lei. Também a lei, ela trouxe uma modificação num dispositivo que já existia, que é a causa de aumento de pena para o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, que aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo ou comunidade ou rede virtual. Então, 122, parágrafo 5º. Também, esta lei, ela criou o tipo do bullying, da intimidação sistemática. Então, ela criou o artigo 146A do Código Penal, que diz o seguinte: é um artigo bastante problemático. Eu vou tentar ser bastante sintético e tentar trazer poucas críticas e mais em tom informativo para os senhores e senhoras. O que é que diz o 146A? Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Antes de fazer as críticas a esse tipo, atentem-se que na intimidação sistemática, no bullying, diferentemente do cyberbullying, que é o bullying praticado em meio virtual, o legislador só colocou pena de multa, e não pena privativa de liberdade. E também o legislador, apesar de ele ter criado o tipo do cyberbullying, ele disse que o bullying pode ser feito de forma virtual. E aqui eu já começo algumas críticas, já começando dessa constatação. Se tem a criação de um tipo de cyberbullying, bullying virtual, por que colocar no bullying que ele é configurado a partir de meio virtual? Se o bullying
essa intimidação sistemática for feita em meio virtual, isso vai se considerar bullying ou cyberbullying? Então fica uma questão de aplicabilidade que é complicada, principalmente porque o cyberbullying ele prevê pena privativa de liberdade, enquanto o bullying só pena de multa. Então nós promotores, se for o caso, vamos enquadrar em cyberbullying, obviamente, e não bullying, a gente cita o princípio da especialidade. E aí, outras críticas ao dispositivo que podem gerar certos problemas, né? Intimidar sistematicamente. Intimidar sistematicamente. Só que eles colocam aqui, vocês veem em vermelho, por meio de atos de intimidação. Então, desnecessário, né? A técnica do legislador foi muito equivocada. Você intimida por meio de atos de intimidação. É repetitivo, né? Você intimida sistematicamente, e aí também está em vermelho aí, de modo intencional e repetitivo. Se é sistematicamente, já é repetitivo. Outra questão, tem essa aí, de modo intencional. Ora, se a regra é que apenas os crimes culposos têm que estar descritos no ordenamento jurídico penal, e se não tem menção a crime culposo, significa que ele é um crime doloso, para que colocar intimidar de modo intencional? Porque esse crime já seria doloso. E se é doloso, é de modo intencional. Então tem essa série de questões que podem gerar a ineficácia ou inefetividade desse tipo. Mas foi a despeito desses problemas técnicos, foi uma novidade em matéria de proteção da infância e juventude. E aqui eu já coloco o cyberbullying, que está no parágrafo único do 146A. Se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então fica essa questão de onde é que ele vai ser aplicado. Eu sugiro, pelo princípio da especialidade, até porque tem pena de reclusão, a gente aplicar nesse parágrafo único se for um bullying em meio virtual. Então a gente encerra já esse primeiro tema de vida e integridade física. Agora eu trago para os senhores e senhoras essa elevação de alguns crimes que têm relação com a proteção da infância e juventude ao status de crimes hediondos. Que crimes são esses? Os crimes do 122 caput e parágrafo 4º passam a ser hediondos. Então, o crime de induzir, instigar ou prestar auxílio ao suicídio ou automutilação realizado por meio da rede de computadores ou rede social ou transmitido em tempo real passa a ser um crime hediondo. O que mais? O crime de sequestro e cárcere privado contra criança e adolescente também é hediondo, que é um inciso, um dos incisos lá do 149, se eu não me engano, que trata do sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos. Então, isso aumenta o caráter protetivo aos adolescentes. Crime de tráfico de pessoas contra criança e adolescente também passa a ser hediondo, né? Então aqui, já tem aqui, o de sequestro é o 148, parágrafo 1º, inciso 4º, e esse de tráfico de pessoas é o 149A caput, e os incisos 1 a 5 e parágrafo 1º, inciso 2, passam a ser crimes hediondos, tem todo um reflexo na execução penal.
aqui eu repeti, né, a mesma disposição. Os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e 241b do ECA também passam a ser hediondos. Vamos entender que crimes é esse. O 240 é produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescência. E adolescente. Incorre nas mesmas penas aquele que facilita, agencia, coage para a participação de crianças e adolescentes. E esse inciso 2 é muito importante, porque essa lei ela vem punir de forma mais vigorosa os crimes feitos em meio digital, que hoje é uma tendência da criminalidade, né? Sair das ruas e ir para o meio digital, já que todas as pessoas estão no meio digital, esse virou um espaço de criminalidade também. Então, aquele que exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer outro meio ou ambiente virtual. Isso passa a ser crime hediondo. Também o 241b, aquele que adquire, possui ou armazena fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente, também passa a ser crime hediondo. E aí, separei um tema justamente para a gente falar dessas questões, que é o recrudescimento dos crimes em meio digital. Como eu disse, é uma tendência da criminalidade praticar crimes em meio digital. Então, a lei tratou dessas questões. Vamos lá, artigo 240. Eu chamo a atenção que até esse parágrafo 1º, inciso 1, já existia esse dispositivo, mas esse inciso 2 foi acrescentado. Era um parágrafo único, esse que é parágrafo 1º, inciso 1, era parágrafo único, foi transformado em parágrafo 1º, inciso 1, e foi acrescentado o inciso 2, que eu já abordei com vocês, a transmissão em tempo real dessa cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. 247 foi acrescentado esse parágrafo 1º. O 247 envolve o crime de divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Isso já era um crime. E o parágrafo 1º diz que incorre na mesma pena quem propala, né? Quem exibe ou transmite imagem, vídeo ou corrente de vídeo de criança ou adolescente em ato infracional ou em outro ato ilícito que lhe seja atribuído de forma a permitir sua identificação. Então, é aquelas velhas notícias que são transmitidas ou encaminhadas por redes sociais. Não só aquele que faz esse registro da criança e do adolescente, mas aquele que retransmite esse registro também vai incorrer na mesma pena, é uma figura equiparada. E aí a gente sai um pouco da área penal e vamos para a área civil, que eu chamei aqui esse tema de atenção aos responsáveis por crianças e adolescentes. É a mesma lei que eu estou dissecando aqui para os senhores e as senhoras, e essa lei ela acrescenta o artigo 59A ao ECA, dizendo que tanto o artigo 59A quanto o parágrafo único, basicamente está no material de vocês, exige certidão, a exigência de certidão de antecedentes criminais para aqueles que colaboram em instituições que cuidem de crianças e adolescentes. Isso é muito importante quando a gente for fiscalizar os próprios lares, abrigos ou instituições de acolhimento. A gente pode usar isso na fiscalização se a contratação obedeceu esse dispositivo do ECA 59, o 59A.
E também um artigo muito importante, principalmente para aquelas localidades de zona rural, do interior, que é o crime de não comunicação do desaparecimento de crianças e adolescentes. Pode ter como sujeito passivo o pai, a mãe ou o responsável legal. Tem a obrigação de comunicar à polícia e aos demais órgãos fiscalizadores o desaparecimento de criança e adolescente. É um novo crime. Proteção aos direitos sexuais é o nosso próximo tema. E aqui é uma decisão do STJ que eu achei interessante de compartilhar com os senhores e as senhoras, que é: a negligência ou omissão dos genitores ante o grave abuso sexual pode resultar na destituição do poder familiar. É esse ARRESP que eu trago para vocês. Se eu pudesse resumir esse caso, eu falaria para os senhores e senhoras, foi basicamente o seguinte: havia indícios de violação sexual de uma criança. Aí a mãe, e havia indícios, depois se descobriu que poderia ter sido o próprio pai que teria praticado essa violação sexual. Só que certamente para proteger esse pai, a mãe, diante das feridas que essa criança apresentava no seu órgão genital, a mãe leva ao hospital para que fosse curada essas feridas. Só que o hospital, ele diligentemente, ele pensou: isso tem indício de violação sexual, fala com essa mãe. Só que a mãe não toma nenhuma providência. Então esse é o contexto desse caso. E aí eu trago aqui a fundamentação jurídica que trouxe o STJ. Então, a fundamentação está no 1637 do Código Civil, que é um abuso da autoridade por parte da mãe e do pai que não obedeceram os seus deveres inerentes ao cuidado com os filhos. E caso haja esse abuso, o juiz pode suspender o poder familiar. No parágrafo único, falam também em perda do poder familiar quando um dos genitores praticar contra filho estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual, que foi esse o contexto do STJ. Outro fundamento utilizado pelo STJ foi o princípio da proteção integral, e o STJ fala, nesse caso específico, a total incapacidade do exercício do poder parental, já que a mãe poderia estar escondendo uma criminalidade praticada pelo próprio pai. Então, revendo essa decisão, que eu deixo na tela aí para os senhores e senhoras copiarem a decisão, o seguinte: a negligência ou omissão dos genitores ante o grave abuso sexual configura hipótese excepcional de destituição do poder familiar, decisão importantíssima para a proteção de crianças e adolescentes. Uma decisão que eu já comentei quando eu fiz a revisão para os senhores e senhoras da proteção da mulher foi essa lei estadual do Mato Grosso, se eu não me engano, é uma lei estadual do Mato Grosso, em que o STF considerou constitucional essa criação de cadastro de pedófilos e condenados definitivamente por violência contra a mulher. Vejam a decisão. É constitucional essa lei estadual que institui cadastro de pessoas com condenação definitiva por crimes contra a dignidade sexual praticados contra criança ou adolescente, também contra a violência contra a mulher, desde que não haja publicização do nome das vítimas ou de informações que permitam a sua identificação. E aqui eu já faço uma contextualização com vocês do 17A, que também foi modificado da Lei Maria da Penha, que fala do sigilo nos processos em que se apurarem crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Defendo, como eu defendi naquela outra aula que eu dei para vocês, que eu defendi que
esse sigilo é automático, mas não obrigatório. É automático, é não obrigatório porque a mulher pode ter interesse em publicizar essa questão. Lembrando que o parágrafo único do 17A dispõe que o sigilo do nome do agressor, não haverá sigilo no nome do agressor. Então, isso tem a ver com proteção da criança e do adolescente, porque é crime contra a criança e adolescente ou crime contra a violência contra a mulher, ou crimes de violência contra a mulher, que podem envolver uma adolescente, uma criança também. Então, a constitucionalidade disso é importante. Naquele momento, eu falei com vocês sobre a análise que o STF fez sobre a constitucionalidade. O STF considerou, e aqui eu vou passar de forma rápida, que não há inconstitucionalidade por vício de competência legislativa. Se argumentou que, como essa é uma matéria de direito penal e processo penal, seria competência da União e não de um Estado, mas o STF considerou que isso é um tema de segurança pública, que é competência concorrente. Também não considerou o vício de iniciativa, já que não há um acréscimo de despesas. Se houvesse acréscimo de despesas, a iniciativa deveria partir do chefe do Poder Executivo. E também considerou a inconstitucionalidade da inclusão de suspeito ou indiciado. Que o STF considerou que é precário, para colocar nessa lista, nesse cadastro de pedófilos, apenas aqueles que foram condenados definitivamente. E o fundamento é a obediência ao princípio da publicidade. Tá aí para vocês anotarem. Já que esse cadastro pode auxiliar tanto na proteção de outras mulheres e outras crianças, né, quanto na formulação de políticas públicas. Aqueles que são meus colegas do Ministério Público do Estado do Pará, lembrem-se que no dia 5 de setembro de 2024, o governador sancionou a Lei 10.697, que cria esse cadastro no âmbito do Estado do Pará. Ok? Então, para a gente se ligar, eu coloco aqui um pedaço das leis. Ou seja, a lei dispõe sobre a instituição de cadastro estadual de pessoas com sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, no âmbito do Estado do Pará. Ok? Então foi criado também esse cadastro no âmbito do Estado do Pará, nome completo do agente, foto do agente, características físicas, idade do agente e circunstâncias em que o crime foi praticado. Sigamos, direito ao lazer, outra modificação que tivemos na proteção da criança e do adolescente. Lei 14.826 de 2024, parentalidade positiva e direito de brincar como estratégia de prevenção à violência contra as crianças. Uma lei que tem, assim, minha opinião, tem mais caráter simbólico do que efetividade realmente, né? Essa lei institui o conceito de parentalidade positiva, e aqui a gente vai cobrar isso, colegas do Ministério Público, mais no extrajudicial, nas nossas visitas às escolas, nas nossas orientações à rede de proteção, o CREAS, o CRAS, principalmente o Conselho Tutelar, informar que existe essa lei e que a criança tem o direito de brincar. E essa lei vai ter que ser adequada, vai se adequar a programas de políticas públicas já existentes. Então, trago aqui para os senhores, só para não dizer que eu não falei, o conceito de parentalidade positiva, que é o processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças, na condição de sujeitos de direitos, no desenvolvimento de um relacionamento fundamentado no respeito, no acolhimento e na não violência, inclusive discursiva. Direitos e garantias da criança e adolescente. Brincar livre de intimidação ou discriminação, isso pode ter relação com a própria lei anti-bullying,
relacionar-se com a natureza, viver em territórios originários, receber estímulos parentais lúdicos adequados à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, se atentem a essa lei 14.826 de 2024 para trabalharmos no extrajudicial com nossas crianças e adolescentes. Licença paternidade. Eu fiquei em dúvida se eu colocaria essa decisão, mas eu vou fazer uma relação com outras decisões do STF, considerando que tanto a licença paternidade quanto a licença maternidade, temos que entender que isso não é imediatamente um direito do pai ou da mãe. Isso tem reflexos na criança. Para que existe licença paternidade ou licença maternidade? Justamente porque consideramos, isso a ciência considera, que a primeira infância é importantíssima. Então, quanto mais presente estiverem os pais ou as mães nessa primeira infância, no desenvolvimento da primeira infância, mais relevante. Então, essa ADO sobre a licença paternidade quis incluir porque tem a ver com a proteção da infância e juventude com respeito aos entendimentos em contrário, né, nobres colegas. Então, qual foi a ADO? O Supremo considerou que a ausência de lei regulamentando a licença paternidade é uma omissão inconstitucional do Congresso Nacional. Basicamente, o que vocês têm que saber é que essa licença paternidade tem um dispositivo no ADCT, lá da nossa Constituição, que dispõe o seguinte: olha, enquanto o Congresso não realizar a regulamentação, essa licença paternidade vai ser de 5 dias. Então, o Supremo Tribunal Federal considerou nessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão que o Congresso está omisso. E aqui eu trago os valores, os argumentos do STF que podem ter, vocês podem usar como fundamentação para as suas manifestações. Então, proteção à família, porque, como eu disse, não é um direito em si dos pais, é um reflexo na infância e juventude. Proteção à infância, propriamente. Necessária divisão de responsabilidades entre homens e mulheres. Equiparação entre os direitos à licença maternidade e à licença paternidade, notadamente porque as uniões estáveis homoafetivas já são reconhecidas em nosso ordenamento jurídico constitucional. Ainda vou ter um precedente que eu vou falar para vocês que é importante. Veja, o próprio legislador já reconheceu a importância do homem em uma família monoparental ao tratar da prisão domiciliar, informando que há um direito à prisão domiciliar desse homem, caso ele seja o único responsável por um filho de até 12 anos de idade incompletos. E aqui uma jurisprudência correlata. Jurisprudência essa, uma de 2022 e outra de 2024, para vocês verem que é um tema atual que o STF, principalmente na gestão Barroso, está se debruçando. Então, à luz do 227 da Constituição, que confere proteção integral à criança com absoluta prioridade, e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade estende-se ao pai genitor monoparental. Qual foi a questão aqui? Tinha um pai genitor monoparental, e aí ele estava pedindo que, como não tinha uma mãe, já que ele era um pai monoparental, que a licença dele não fosse aquela licença paternidade, que é menor. Fosse, na verdade, o prazo de uma licença maternidade, já que o interesse tutelado era o interesse da criança e não o interesse dele propriamente, e o STF em 2022 concordou. É um tema de repercussão geral, muito importante isso para a proteção da infância e juventude. Outro precedente que eu coloquei aí como jurisprudência correlata é o seguinte: a mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união estável, em união homoafetiva, pense numa união homoafetiva entre duas mulheres, tem uma que vai gerir essa criança, vai fazer a gestação dessa criança, e a outra
vai ser a mãe não gestante, ela tem direito ao gozo de licença maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, aquela licença maternidade que é mais extensa, ela fará jus ao período equivalente à licença paternidade. Então, a mãe, em uma união homoafetiva que não fez a gestação da criança, vai ter direito à licença paternidade. Salvo se a mãe gestante não tenha gozado da licença maternidade. Porque se ela não tiver gozado, ela vai ter direito à licença maternidade, sim. Aplica-se como se fosse esse precedente, esse primeiro precedente aí. Ok? Quis deixar esses dois precedentes que eu considero importantes. Vamos para um novo tema. Direito à integração e convivência familiar. Lei 14.950, também de 2024. Direito da criança e do adolescente de visitação à mãe ou ao pai internados em instituição de saúde. Houve uma modificação, um acréscimo de um parágrafo único no artigo 12 do ECA. Nesse sentido, será garantido à criança e ao adolescente o direito de visitação à mãe ou ao pai internados em instituição de saúde nos termos das normas regulamentadoras. Beleza? Então, essa lei também é importante para garantir essa integração familiar da criança e do adolescente. Tema saúde. Selecionei essa decisão do STJ, que diz que planos de saúde são obrigados a custear tratamento prescrito pelo médico para crianças com autismo. Então, psicopedagogia, ecoterapia e musicoterapia são de cobertura obrigatória, se tais tratamentos foram prescritos pelo médico. Aqui, a gente tem que perceber um debate que está tendo no STJ sobre a natureza do rol da Agência Nacional de Saúde. O STJ ele tinha considerado como precedente que seria um rol taxativo, mas em reação legislativa, o legislador considerou que ele é um rol exemplificativo. Só que o que é interessante é que o STJ decidiu que seja taxativo ou exemplificativo é devida à cobertura. Veja que então, para o STJ, essa cobertura desses tratamentos prescritos pelo médico para crianças com autismo independe da discussão da natureza do rol ser taxativo ou exemplificativo. Então, o STJ considera que concluiu que é abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista. Ok? Então, decisão importantíssima. Vamos agora para políticas públicas, que talvez seja a temática mais extensa dessa nossa aula de atualização de questões relativas à criança e do adolescente. Políticas públicas que é muito importante se você é um colega do Ministério Público, mas também se você é um procurador de Estado ou um advogado da área, né? Então, vamos começar. Mais uma vez, a Lei 14.811, uma lei que foi relevantíssima para a proteção da criança e do adolescente. A gente já viu que essa lei cria alguns tipos praticados em meio digital, tipos criminais contra criança e adolescente. A gente já viu que essa lei eleva alguns tipos criminais contra criança e adolescente ao status de crimes hediondos. E agora a gente vai ver que essa lei estabeleceu medidas de proteção contra a criança em estabelecimentos educacionais ou similares e também previu a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Vamos ver como isso foi feito. Primeiro, competência para a instituição
dessas medidas. A competência é do Poder Executivo Municipal. Então, colegas promotores que estão lá aí nos rincões, nos interiores do Brasil, essa competência é do Poder Executivo Municipal. Aqui eu trago, inclusive, uma passagem da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que diz o seguinte, artigo 11, os municípios incumbir-se-ão de oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Então, isso é muito importante, a atuação do promotor de justiça no âmbito extrajudicial. Evidentemente que se você não conseguir resolver isso no âmbito extrajudicial, você pode entrar a ajuizar uma ACP, mas o melhor é a gente tentar resolver isso no âmbito extrajudicial. A lei, ela faz uma referência a um outro conjunto de leis que eu deixo aí para vocês. O conceito de violência. Está prevista na Lei 13.185, ou seja, essa lei do bullying, que traz um conceito de violência. A Lei 13.431, que é a lei do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência. A Lei da Escuta Especializada e do Depoimento Especial. E a Lei 13.344, de 2022, que cria mecanismos para prevenção e enfrentamento de violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente. Como essa aula já está muito grande, já está ficando muito grande, eu não trouxe essas leis, mas no material tem essas leis para vocês. Basicamente, ela retrata, ela parte daquele pressuposto da Lei Maria da Penha, né? Violência física, violência moral, violência psicológica, sexual, patrimonial contra criança e adolescente. Então, é esse o conceito. Ela faz uma remissão a essas leis, então pesquisem nessas outras leis esse conceito de violência. Vamos para quais são as medidas de proteção. Primeira medida, que é muito comum nesses mini códigos, né? Nessas tutelas específicas, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, sempre fala da ação integrada dos diferentes órgãos. Então, é de responsabilidade do poder público local desenvolver, em conjunto com os órgãos de segurança pública, com os órgãos de saúde e com participação da comunidade escolar, os protocolos de proteção à criança e adolescente. E aí, mais uma vez, é importante a atuação do membro do Ministério Público, essa atuação extrajudicial. Tais protocolos deverão prever a capacitação continuada do corpo docente, integrada à informação da comunidade escolar e da vizinhança em torno do estabelecimento escolar. Então, é importante que o promotor de justiça cobre essa formação docente ou, eventualmente, participe dessa própria formação do corpo docente. Lembrando que a rede de proteção da criança e do adolescente envolve também os professores, os profissionais da educação, que têm a obrigação, inclusive, de notificação compulsória aos órgãos competentes diante dos indícios de crime contra a criança e o adolescente. E aí eu parto já para a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Essa política será elaborada no âmbito de conferência nacional e tem por objetivos aprimorar a gestão dessas ações, fortalecer a rede de proteção e de combate ao abuso e exploração, promover a produção de conhecimento, pesquisa e avaliação de resultados. Aqui é muito importante a integração com a universidade, levar a universidade a pesquisa sobre a proteção da criança e adolescente, né? Muito importante. Garantir atendimento especializado em rede, o que nós promotores já fazemos em outros ambientes, estabelecer espaços democráticos para participação e controle social. Lembre-se que a participação de pais e responsáveis é muito importante no controle da atividade da própria escola. Muito importante.
A política, veja, interessante, essa política não se restringe às vítimas, não se restringe apenas às vítimas, é uma política geral. Uma política geral e devem considerar o contexto social amplo de famílias e comunidades. Capacitação continuada, nesse parágrafo segundo, não é? Dar um curso e esquecer. É uma capacitação continuada. Esse plano tem duração de 10 anos, é um plano decenal. Beleza? Vamos seguir. Lei 14.851. Lei muito importante e tem a ver com a primeira infância também. Obrigatoriedade de divulgação de vagas de atendimento à educação infantil da criança de 0 a 3 anos. Tem a ver com a transparência. Esse cadastro, essas vagas serão realizadas anualmente, essa demanda por vagas. Então cabe aqui o Ministério Público, muito importante o Ministério Público estar presente tanto nas escolas quanto nas creches. Eu sei que temos por obrigação prestar alguns relatórios ao CNMP sobre essa questão, mas é muito importante, às vezes, abrir um PA anual para cuidar exclusivamente dessas questões na medida das possibilidades de cada promotor de justiça. Atuação coordenada entre os entes públicos e os órgãos da rede de proteção, o que já inclui a importância do nosso papel na coordenação dessa rede de proteção para também nos auxiliar nessa fiscalização e nesse treinamento das escolas e nessa fiscalização da falta de vagas em creches. Busca ativa é a atribuição dos municípios, então essa busca ativa de crianças de até 3 anos de idade. Então, tem que ter participação dos órgãos públicos de educação, de assistência social, de saúde e de proteção à infância, ou seja, conselho tutelar. Isso aqui serve para vocês já alertarem o conselho tutelar. Faz um ofício para o conselho tutelar informando dessa nova legislação que surgiu em 2024. Como realizar o levantamento da demanda? A lei traz aqui uma série de base de dados onde a gente pode fazer esse levantamento. Transparência, né? Esses resultados dessas vagas de busca ativa, tudo, até o método utilizado para analisar essa busca ativa tem que ter transparência. Tem que ter transparência na organização, na ordem de colocação da lista de espera para que não haja um fura-fila. Tem que respeitar uma série... É preciso haver uma série de critérios que observem as peculiaridades locais, incluída o grau de situação socioeconômica de cada criança e a condição de monoparentalidade das famílias, porque se tem uma família que só tem um pai ou uma mãe, esse pai vai necessitar mais da creche de uma família que tem dois pais, duas mães, né? Ou um casal, porque um pode trabalhar e um fica em casa. Se é uma mãe solteira, o que é mais comum, ela precisa mais da creche do que aqueles que podem deixar suas crianças com outras pessoas. Então, isso também é objeto de definição da prioridade dessas vagas em creches. Tem que também estar nesse relatório o planejamento de expansão de oferta de vagas. Como é que o município vai expandir essas vagas nas creches, né? E aqui é importante, porque os municípios eles terão prioridade para o recebimento de repasse de recursos federais, se eles mantêm esse relatório de forma atualizada. Então, cabe aqui o Ministério Público
século XXI, ele sai de um mero fiscalizador para também um fomentador de políticas públicas. Então, sensibilizar os atores políticos de que eles vão ter mais dinheiro se eles mantêm esse relatório com essas metas estabelecidas por essa lei. Que aí o município ganha, que ele vai ter um repasse de recursos federais, e você, órgão do Ministério Público, ganha também, que você vai estar protegendo mais a primeira infância. Essa outra lei, eu pensei que era a mesma lei, mas não. É outra lei, Lei 14.880 de 2024, que é a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado a Crianças e Adolescentes de 0 a 3 anos. Essa lei alterou o marco legal da primeira infância. Então, o que é que ela fez? Ela institui essa política educacional que é chamada atenção precoce. Tem a primeira infância, que é 0 a 6 anos, e a atenção precoce é 0 a 3 anos. Então, ela articula vários serviços multiprofissionais, intersetoriais, destinado a potencializar o processo de desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças, em cooperação preferencialmente com os serviços de saúde e de assistência social. E ela estabelece um sistema de prioridades. Não está assim na lei, mas eu destrinchei didaticamente para os senhores e as senhoras, para saber quem tem prioridade desse atendimento especializado. Então, são as crianças de 0 a 3 anos, e dentre elas, os prematuros, os acometidos por asfixia perinatal, os que apresentarem problemas neurológicos, malformações congênitas, síndromes genéticas, entre outros. Beleza? Então, elas estabelecem um sistema de prioridades. Dentro dessa prioridade, que é a atenção precoce, estabelece esse sistema de prioridades. E também ela modifica esse marco legal da primeira infância para o desenvolvimento de eventuais potencialidades, né? Potencialidades, porque quando a gente fala de autismo, a gente tanto está falando de inclusão de pessoas com deficiência intelectual, quanto aqueles que têm superdotação, por exemplo. Então, ela acrescenta isso, o que é muito importante. Reforça a questão da prioridade absoluta na oferta de serviços públicos e no apoio de recursos necessários a esse desenvolvimento. Ela reforça o melhoramento do programa de visitas domiciliares, para que isso aqui, muito, muito importante, atuação extrajudicial no âmbito da assistência social, identificar de forma precoce necessidades específicas de atenção e promover o desenvolvimento integral dessas crianças, encaminhadas inclusive por meio de serviços estruturados de atenção precoce. Então, cabe ao promotor de justiça, na medida do possível, respeitando a independência funcional, fomentar essa política de atenção precoce a essas crianças de 0 a 3 anos. Então, esses serviços devem ter espaços adequados de atendimento e os eixos da atenção precoce. Então, perspectiva inclusiva e o processo de aprendizagem global das crianças, e devem fixar objetivos pedagógicos e enfatizar a construção do conhecimento, além de desenvolver trabalhos coletivos direcionados à aquisição de competências humanas ou sociais e sociais. Beleza? Então a gente acaba os comentários dessa lei. Separei também para vocês uma decisão recentíssima do STF. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. É uma decisão de julho de 2024, ou seja, passou até essa questão do primeiro semestre, mas eu vou continuar deixando aqui, que é um reforço de todas as teses do STF sobre aquela questão
da atuação das escolas no combate à discriminação por gênero ou orientação sexual, né? Tem a ver com direito à educação. Deixei aí a ementa para os senhores e para as senhoras que os colégios, as escolas têm por função fomentar essa política pública. Veja esse inciso 5 da ementa, que viola a Constituição qualquer leitura da cláusula de abertura semântica da igualdade que não abrange o combate às desigualdades de gênero e orientação sexual. É mais uma decisão que está incluída na polêmica do termo ideologia de gênero, que é utilizado para discriminar essa política de identidade de gênero e orientação sexual. É uma tentativa do conservadorismo de impedir a discussão sexual nas escolas de esclarecimento sexual, o que essa política de educação em direitos humanos, a tese é que ela iniba a criminalidade, a discriminação de temas transfóbicos, né, e homofóbicos. E aqui eu separei uma lista de precedentes e primeiro os argumentos que o STF utilizou, depois os precedentes, né? Esses argumentos que o STF utilizou quando ele julgou esses temas da ideologia de gênero, que volta e meia chega novamente ao STF. Então, usurpação da competência privativa da União para definir diretrizes e bases da educação nacional. Que acontece? Essa proibição da discussão de temas de gênero na escola muitas vezes são feitas por leis estaduais e municipais. Só que essas diretrizes da educação nacional é competência da União estabelecer essas diretrizes. De modo que não podem estados e municípios legislarem contra essa disposição da União. Então, normalmente, o STF declara a inconstitucionalidade dessas leis por usurpação da competência da União. Isso do ponto de vista formal, da inconstitucionalidade formal. Do ponto de vista da inconstitucionalidade material, o STF considera a violação de princípios constitucionais que garantam a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, que é a chamada liberdade de cátedra. E também o desrespeito à dignidade humana, igualdade e o combate às desigualdades. Ou seja, dignidade humana, inciso 1, artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição. Igualdade, artigo 5º caput e artigo 5º, inciso 1, que estabelece que homens e mulheres serão iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E combate às desigualdades, né? O artigo 3, que trata dos objetivos da nação brasileira, né? Dentre eles está combater a desigualdade, inclusive desigualdade oriunda do gênero. E trago aqui esses vários precedentes que é possível os senhores utilizarem no âmbito judicial ou extrajudicial, se estiverem discutindo em seus municípios. Às vezes tem uma lei nesse município e vocês expedem uma recomendação para que esse projeto de lei não seja aprovado. Caso seja aprovado, o prefeito não sancione esse projeto de lei. Então já deixo aqui todos esses precedentes para os senhores e as senhoras. Uma lei importantíssima que tem a ver com saúde, mas como é saúde na escola, campanhas de vacinação, eu quis deixar nesse tema de proteção à infância e juventude, que é a Lei 14.886 de 2024, que trata do Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Então, que é destinado prioritariamente, diz o artigo 1º, aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Então, os senhores têm atribuição para trabalhar isso no âmbito extrajudicial ou até judicial no seu município. Tem o objetivo de intensificar as ações de vacinação e de elevar a cobertura vacinal da população. Eu achei essa lei, eu achei que o legislador foi muito feliz. Essa lei é fantástica. Aproveita o ambiente escolar
para fazer uma campanha de vacinação no ambiente escolar. Então, primeira coisa que os senhores e as senhoras têm que saber é uma participação obrigatória das escolas públicas. Participação obrigatória das escolas públicas. Então, todos os estabelecimentos de ensino infantil e de ensino fundamental públicos ou que recebam recursos públicos deverão participar das disposições dessa lei. Facultatividade para as escolas privadas que poderão participar do seu programa. E cabe ao Ministério Público fazer essa intermediação para, às vezes, informar a própria escola para participar desse programa mediante a manifestação expressa do seu interesse. Uma integração entre a equipe de saúde, e essa integração pode ser cobrada pelo Ministério Público, integração de escola e Secretaria de Saúde, SEDUC e SEMED, né? Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. Os estabelecimentos de ensino têm que informar à saúde a quantidade de alunos matriculados na educação infantil e no ensino fundamental e agendar a data em que a equipe de vacinação irá à escola para vacinar essas crianças. Política de conscientização. É facultado à unidade de saúde e à escola acordar a realização de atividades educativas, né? O Ministério Público pode estar incluído nessa questão para fomentar essa lei. Comunicação aos pais do dia da vacinação. Os pais vão ser comunicados com 5 dias de antecedência para colocar na bolsa dos alunos o cartão de vacinação. E aí, veja que a gente já consegue fazer uma campanha de vacinação na escola sem precisar que esses pais se desloquem para um posto de saúde, perdendo trabalho. Muitas vezes as crianças já estão na escola, deixam o cartão de vacinação e elas vão ser vacinadas nesse dia. As unidades de saúde também divulgarão as datas com efeito de publicidade. Você, promotor, pode ir nas rádios, né? Fazer uma entrevista rápida numa rádio divulgando essa questão para fomentar essa política de vacinação. O início será após a campanha nacional de vacinação contra a influenza e pode contemplar outras vacinas e campanhas. Se o aluno não tem um cartão de vacinação, deverá ser disponibilizado pela equipe de unidade de saúde responsável um novo cartão de vacinação, obrigação da unidade de saúde. Possibilidade de vacinação de pessoas não matriculadas na escola. Isso tudo vai depender da programação da unidade de saúde, se a unidade de saúde tem excedentes, vacinas excedentes. O ideal é que você, como promotor, sempre fale com a Secretaria de Saúde para levar vacinas excedentes para o caso dessa excepcionalidade. Lei muito importante, ok? Vamos para mais uma lei importante. Uma lei que é importante, essa próxima lei, do ponto de vista, na minha opinião, tá, pessoal? Do ponto de vista simbólico. Porque isso, na minha opinião, já era obrigatório. Isso era só para reforçar uma atividade da autoridade policial. Essa lei 14.979, ela torna obrigatória para a autoridade judiciária a consulta a cadastros de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e as pessoas habilitadas à adoção. Eu defendo que isso já estava implicitamente no 50 lá do ECA, nos parágrafos do 50 do ECA, mas é bom que a lei venha a reforçar. A gente sabe que é Brasil, que sempre, quando são deveres, as pessoas podem interpretar como não tem isso na lei explicitamente, então eu posso ou não consultar. Quando o SNA, o antigo CNA, já estabelece que tudo tem que estar registrado lá. E virou de CNA para SNA porque agora é um sistema muito mais complexo. Vamos ler primeiro a modificação, depois a gente pode fazer essas considerações. Serão criados e implementados cadastros estaduais, distrital e nacional de crianças e adolescentes. Isso é o 50 do ECA, parágrafo 5º, com a nova redação.
em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção, que deverão obrigatoriamente ser consultados pela autoridade judiciária em qualquer procedimento de adoção, salvo aqueles que envolvam indígenas, quilombolas ou aquelas adoções unilaterais. Como eu disse, já era obrigatório, mas a legislação vem como reforço. Justamente, a gente sai de uma ideia de cadastro nacional de adoção por dois motivos. O primeiro motivo é que a gente unificou. A gente tinha um cadastro nacional de adoção e um cadastro nacional de acolhimento. A gente unifica isso. Unifica. E tudo que tem a ver com adoção e acolhimento vai estar nesse novo cadastro, que agora, por ter essa unificação e sistematicidade, não se chama mais CNA, mas se chama SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, porque houve essa unificação. Veja o que diz o CNJ. O sistema busca registrar e controlar todos os fatos relevantes desde a entrada das crianças e adolescentes nos serviços de acolhimento até sua efetiva saída do sistema, seja por adoção ou, o que é melhor, por reintegração familiar. A adoção é apenas um dos aspectos gerenciados pelo novo sistema, tornando-o bem mais amplo e completo que a versão anterior. Beleza? É isso. Última legislação de reforço à autoridade judiciária. Deixa eu botar o tema completo. Estamos completando. Passamos de 1 hora, mas foi importantíssimo, na minha opinião, para a gente repassar toda essa atualização de precedentes e legislações que vieram para proteger nossas crianças e adolescentes. Pô, se você ficou até aqui, meu amigo, promotor de justiça ou demais interessados, espero que esse material tenha contribuído para a melhora da sua atividade funcional. Já finalizar, ninguém tem tempo a perder. Até uma próxima.